Desenhos Espíritas. Conhece-te a ti mesmo. O Espiritismo será uma filosofia de vida para ajudar a humanidade. Ainda me lembro quando perguntei aos espíritos superiores: na pergunta 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Você já parou para pensar em quanto realmente se conhece? Eu me faço essa pergunta muitas vezes, e sempre lembro de um dos maiores filósofos da história, Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. A famosa frase, conhece-te a ti mesmo, não foi criada por ele. Ela já estava inscrita nos pórticos do templo de Apolo, em Delfos, na Grécia Antiga. Mas foi Sócrates quem deu vida a essa máxima e a transformou em um princípio de sabedoria. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Todo dia, antes de dormir, eu parava e refletia. O que fiz hoje? Será que deixei de cumprir meus deveres? Alguém teria motivo para se queixar de mim? Uau! Parece que hoje vai ser um ótimo dia.
É uma alegria revê-lo, Agustin. Preciso de um conselho. Claro, meu irmão, venha. Em que posso ser útil? Obrigado, Agustin. O que você disse tem um valor enorme para mim. Bom dia, Agustin. Hoje o dia está lindo, não é? Desculpe, senhora. No momento não posso conversar. Queria lhe pedir um conselho. Estou sem tempo agora. Tenha um ótimo dia. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito. E me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai. O que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância? Fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros? Praticastes uma ação que não ousaríeis confessar? Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio? Tendes, contudo, um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai: como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa? Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. Muitos acreditam que o presente é certo e o futuro incerto, mas foi justamente esse pensamento que viemos ajudar a transformar em suas mentes. Nosso desejo é que compreendam o futuro de forma tão clara que nenhuma dúvida permaneça em sua alma. Por isso, primeiro chamamos sua atenção para os fenômenos da natureza, que falam diretamente aos seus sentidos.
Em seguida, trouxemos instruções que cada um de vocês tem o dever de compartilhar. Foi com esse propósito que inspiramos a escrita de O Livro dos Espíritos. Muitas de nossas faltas passam despercebidas. Ao interrogar minha consciência, descubro que muitas falhas escondidas em mim vêm à luz. E é aí que começa o verdadeiro caminho de mudança.